bom dia! Bem-vindos ao mês mais bonito desse ano, né, gente? É o meu preferido, é meu aniversário no mês de abril, então vamos começar esse mês no fogo ariano, né? No impulso, no movimento, na atividade, né? Na sede de viver essa vida, que é tão passageira, né? A gente tá aqui dentro desse corpo físico por apenas algumas décadas, né? E a gente tem que viver bem, né? Acho que viver bem, se entregar à vida, se entregar ao que a gente tem para viver, ao que nos é proposto, né? Ao que chega até nós. Bom, vamos lá, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica. E essa é a nossa programação diária para falar sobre filosofia estoica, sobre reflexão interior, autoconhecimento, espiritualidade também, né? Olhar para dentro de nós, para refletir sobre o que vale a pena manter, o que não vale, né? O que está no nosso controle e o que não tá. E a gente aprender a soltar esse controle, né? Para ter uma vida mais leve, mais satisfatória, né? Bom dia para todos vocês que estão chegando. Me conta aí, a primeira vez de vocês já estão aqui diariamente? Como que é? Me conta, gente. E como é que foi março pra vocês, né? Como é que foi o feriado de Páscoa pra cada um? Vocês aproveitaram, né? Se internalizaram, absorveram o propósito da Páscoa, né? Que é renascimento de nós mesmos, né? Comportamentos novos, consciência crística, né? Fazer valer a pena a vinda de Cristo aqui, né? E vamos lá, vamos começar. Para quem não sabe, né? Eu gosto de começar com o Salmo 64, que é sobre pedir proteção contra os inimigos, né? Inimigos esses, muitas vezes, que tá dentro de nós, né? São as nossas próprias palavras, nossos pensamentos. E hoje é um dia que eu fiquei bem feliz porque a mensagem tá casadinha com o Diário Estoico, né? Que é esse livro aqui que guia a gente diariamente, né? Pra quem não sabe também, já aproveitando aqui o gancho, as lives estão acontecendo desde o dia 1º de janeiro e vão até dia 31 de dezembro, né? O propósito é fazer live o ano todo, todos os dias, sobre o Diário Estoico, né? Esse final de semana eu não vi, porque vocês vão perceber, gente, que quando a minha TPM chega, assim, eu fico muito introspectiva, eu não quero aparecer, não quero gravar vídeo. E aí eu acabo me permitindo, né? Me respeitando, me cuidando. E aí eu fico em off uns 2 dias, né? Foi o que aconteceu. Mas hoje estamos de novo, play, e vamos nessa, né? E se você, falando das lives, né, que aconteceram desde o dia 1º, se você quiser assistir, elas estão salvas no @savia.terapeuta. Pra você que tá aqui, lá na rede vizinha, corre pra lá, né? E no YouTube também estão, né? E peço encarecidamente, se você puder, me seguir lá no YouTube também, ficarei muito grata. Porque daí eu consigo fazer live lá também. Eu preciso de um número mínimo de seguidores para eu começar a fazer, né? E me ajuda a difundir essas ideias, né? Esse propósito filosófico de forma gratuita, né? De um ponto de reflexão na nossa existência, né? Então vamos começar com o Salmo 64, né? Quem quiser acompanhar, quem quiser fechar os olhos, sinta à vontade para fazer isso. Respira, se concentre no momento presente, né? E só receba essas palavras, receba essa proteção e perceba, né, o nível de responsabilidade que temos para nos proteger também. Então vamos lá. Proteção contra os inimigos, Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? A pessoa que está ali desejando mal, falando mal, está pensando, quem nos verá, né? Projetam iniquidade e questionam tudo que se pode questionar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desse modo serão levados a tropeçar.
A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, né? E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Então aqui é muito nítido para mim, e eu espero que fique nítido para você também, o quanto Deus é justo, que ele não é um homem, um ser punitivo, vingativo, ocioso, né, que tá só observando a gente para nos condenar. Mas aqui fala que a própria língua se voltará contra eles. Então, esteja atento à sua responsabilidade com o que você fala, né, com o que sai da sua cabeça, que vai pro coração, que vai pra língua, porque isso volta contra, né? Então, muitas vezes, nós criamos os nossos próprios obstáculos, nós próprios somos o nosso inimigo, né? Então, vamos ficar atento a isso. E, para fazer o gancho com essa mensagem do Salmo 64, o tema do Diário Estoico de hoje tá muito massa, muito de acordo com isso, sabe? De cuidado com as palavras, com o que você pensa, fala, sente, porque é isso que você vai colher. Que diz o seguinte, 1º de abril, né? Um mês mais lindo. E o título é A Cor dos Seus Pensamentos. O trechinho que eu vou ler aqui é de Marco Aurélio, do livro Meditações, que ele diz o seguinte: a tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência, pois o espírito humano é colorido por tais impressões. Né? Olha a profundidade disso aqui, gente, que a tua mente tomará forma, ou seja, criará, manifestará, trará para o mundo físico a forma do que mais habita na sua mente, com mais frequência. Então, quanto mais você pensar em algo, com mais força, com mais intensidade, com mais constância, é aquilo ali que vai se manifestar na sua vida. Vamos ver o que os autores do Diário Estoico estão falando sobre isso aqui. Se você se sentar arqueado todos os dias, depois de um tempo, a curvatura da sua coluna mudará. A gente é ereto, mas se você vacilar na sua postura, você vai transformar uma estrutura óssea, né, ereta em curvilínea. Olha o poder do hábito, né? Avaliando uma radiografia ou uma autópsia, um médico pode dizer se uma pessoa ganhou a vida sentado a uma mesa, né? Se você enfia seus pés em sapatos sociais pequeninos, estreitos, todos os dias, seus pés começam a adquirir essa forma. O mesmo é verdade em relação à sua mente. Se você mantém um ponto de vista sempre negativo, logo tudo que encontrará parecerá negativo. Estreite sua mente e você se tornará intolerante. Pinte sua mente com os pensamentos nocivos e sua vida ganhará o mesmo colorido. Né? Então, nitidamente, ele está falando assim, cuidado com o que você pensa. Cuidado com esses pensamentos que muitas vezes ficam automatizados na mente e ficam se manifestando na realidade. E aí você fala, por que eu só estou vivendo isso? Por que a minha vida não muda, né? Porque Deus não me ama, porque a vida é péssima comigo, porque é sempre melhor com o outro. E aí você entra nessa comunicação violenta também, né? De comparação. Porque o outro dá certo as coisas e pra mim não dá, né? Por quê? E aí começa a reclamar, a lamentar, ficar num estado de vítima, né? Comparativo. Então, assim, aí fica no limbo. Você fica ali no lamaçal. Você tá criando uma realidade de uma areia movediça, onde você só vai se afundar. Né? Agora, se você tem pensamentos fortes, edificantes, de encorajamento, de proteção, de prosperidade, e fica treinando a sua mente, por mais que você não acredite nisso, né? Você treina a sua mente, as coisas começam a mudar. Eu gosto demais do Marco Aurélio, né? O imperador e filósofo estoico. E desse livro Meditações dele, porque é um diário pessoal, onde ele escrevia uma autoanálise, esses lembretes, sabe? Reflexões da vida dele. E eu também tenho esse hábito. E compartilhando com vocês, né, a minha experiência com esse tipo de pensamento. Antes de criar o hábito de escrever, de treinar a minha mente com pensamentos positivos,
muitas vezes eu ficava enredada nesse ponto de eu não consigo, eu sou incapaz, ou tudo que você faz é muito amador, sabe? E ficava nessa de não vou sair daqui. Até que um dia deu um basta, assim, falei, não quero mais essa realidade. E aí eu comecei intuitivamente a escrever nos meus cadernos, nos meus diários, todo santo dia. Que eu sou capaz, eu sou corajosa, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou competente, sabe? Eu sou viva, eu sou um sucesso, eu sou protegida. Comecei a falar várias questões assim, por mais que eu não acreditasse, né? Porque eu tava numa programação de descrédito a mim mesma, né? De zero autoconfiança. E aí te digo que repetindo, mesmo desacreditada, as coisas começaram a mudar. E mudaram muito, eu comecei a ter mais coragem, comecei a não me importar tanto mais com a opinião do outro, a fazer o que eu tenho que fazer, cumprir o meu propósito, né? Um deles, por exemplo, é estar aqui. Se eu não tivesse feito esse treino, eu provavelmente não faria live diariamente para falar sobre isso. E é exatamente essa frequência, o que você coloca na sua mente e fica repetindo, é o que vai te movimentar, ou pra cima ou pra baixo. Entende? Você tá numa escada rolante ali que você decide a direção dela. Com o quê? Com seus pensamentos. Então, ou você pensa positivo e aumenta a sua frequência, né? E capacita a sua mente para acreditar em você, ou você se entrega no descrédito, no desânimo, na desconfiança da sua própria capacidade de manifestação das coisas e pega a ladeira abaixo, né? Então, assim, é um treino diário, gente. É muito importante essa consciência, né, do que está passando no seu pensamento, no seu coração, né? Que palavras ficam toda hora aqui dentro de mim, né? E que parte de mim tem culpa, não culpa, mas responsabilidade, né? Sobre a realidade que eu vivo. Será que essas palavras têm a ver, né? Vamos analisar no dia de hoje, vamos começar esse mês observando isso, né? O que tem dentro de mim e o que tem fora. E como se conectam essas coisas, né? Se eu tenho muita dúvida sobre que eu mereço coisas boas ou que tudo é muito difícil, né? Tudo é desgastante, e aí você tem uma vida difícil, desgastante, escassa muitas vezes, né? Então, tudo tá dentro do pensamento, né? Tudo começa de dentro para fora. Então, se analise, se perceba, né? Para se conhecer, para ter uma noção de si mesmo, né? Que programação que tá passando aqui dentro, né? A gente fica preocupado com a programação de fora, né? Vários estímulos também de olha para as telas, olha aqui, atualiza o feed, faz isso, né? Vire um usuário constante dessas telas, por exemplo, dessa programação diária do que tá fora. Mas qual que é a programação diária do que tá dentro de você, né? Que tipo de pensamento, que tipo de sentimento, que tipo de vontade, de desejo. E é muito importante para nossa caminhada espiritual ter consciência sobre isso, né? Perceber sobre essas questões, ter autoconsciência, né? Então, lembra aí dessa passagem do Marco Aurélio que eu vou ler mais uma vez, né? A cor dos seus pensamentos, né? Então, assim, visualize seus pensamentos a ponto de verificar até a cor deles, né? De criar uma cor. A tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência, pois o espírito humano é colorido por tais impressões, né? Então, cuidado com a sua mente, cuidado com a forma, né? Às vezes você só precisa trocar de pensamento para trocar a forma e ter uma vida mais satisfeita, mais feliz, mais realizada, né? E cuidado com esses hábitos, né? Esse é um trabalho pra gente fazer diariamente, não só hoje, né? Que tá começando o mês, mas todos os dias perceber que tipo de palavra eu coloco comigo mesmo na minha comunicação interna, né? E quando a gente erra, pelo menos é um bom ponto pra gente ver, né? Como eu lido comigo mesmo quando eu cometo um ato falho, quando eu cometo um erro. Eu me puno, eu me trato mal, eu me descarto como um lixo, né? Eu fico de mal de mim mesma muitas vezes, ou me acolho, ou eu olho para aquela situação, tá, o que eu errei, onde eu errei, como eu posso melhorar, me aperfeiçoar, como essa situação que me causou essa frustração comigo pode me orientar
a ter um novo comportamento, a ter novas palavras dentro de mim, novos hábitos, novas percepções, né? Então é sair desse limbo de vitimismo, de comparação, de palavras de baixa frequência para uma consciência elevada, né? De acolhimento, de aprendizado, de amor próprio, de coragem, né? De confiança em Deus também. Ele tá aí se mostrando todos os dias confiável, ordenado, harmônico. E por que a gente desconfia ainda assim, né? Então essa é a reflexão de hoje, gente. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que fica passando na tua tela mental constantemente, repetidamente, sem você nem perceber, porque é isso que vai se manifestar na sua realidade. Então, se você quer trocar de vida, não busque soluções fora, mas analise primeiramente que tipo de pensamento vive aqui na sua cabeça e que sentimento também vive na sua cabeça, né? E alimente a sua vida espiritual, porque ela é um super ponto de apoio que nos eleva, né? É como um pezinho, põe aqui seu pé que vou te jogar para cima. Afinal, né, somos espíritos dentro desse corpo físico, vivenciando essa experiência na matéria, pra gente deixar esse plano terrestre aqui com o espírito mais evoluído, mais livre, né, mais sutil também. Então vamos aproveitar para ter consciência disso e viver essa experiência terrena aqui, esse momento, né, da melhor forma possível, né, sem desperdiçar o nosso tempo, sem desperdiçar as nossas oportunidades com o vitimismo, né, mas sempre buscando ter um olhar de aprendiz. Como eu posso aprender com isso? Por que essa situação me deixou tão abalado, né? O que está enfraquecido dentro de mim que está me proporcionando essas vivências ruins, que eu considero ruim, né? Então, vamos ficar atento a isso, né? E eu te desejo um dia maravilhoso, uma semana abençoada e um mês de abril inteiro incrivelmente repleto de bênçãos, de proteção, de consciência, né? E de transformação pessoal também, começando a partir da mente, coração, palavras, ações, certo? Então, beijo, se cuidem, gratidão a quem ficou aqui até agora, né? E até amanhã, gente. Um bom dia para vocês.